Você já se perguntou como uma única decisão pode mudar toda a sua vida? Já imaginou entrar em um lugar comum, como um simples primeiro dia de trabalho, e sentir que algo invisível, inexplicável, estava prestes a acontecer? Ana nunca pensou que sua rotina pacata poderia ser virada de cabeça para baixo. Ela era apenas mais uma funcionária, tentando se adaptar à nova realidade em uma empresa que parecia grande demais para os seus sonhos. Mas será que era mesmo? O que acontece quando o destino decide brincar com nossos caminhos? Os corredores daquela companhia imensa escondiam segredos. As pessoas olhavam com respeito e até certo medo para um nome que ecoava entre reuniões e sussurros: o CEO. Um homem poderoso, inalcançável, alguém que vivia em um mundo distante, cercado de luxo e responsabilidades. Mas o que havia por trás de sua figura intocável? Ana, naquele primeiro dia, sentiu algo estranho no ar, como se estivesse sendo observada, como se houvesse uma história esperando para começar. Você já teve essa sensação de que está prestes a entrar em algo muito maior do que imaginava? Ela não sabia, mas aquele seria apenas o início de uma jornada que iria testar seus limites, suas escolhas e principalmente seu coração. Mas a pergunta que fica é: até onde alguém está disposto a ir quando o inesperado surge diante dos seus olhos? No segundo dia de trabalho, Ana já percebia que nada ali funcionava como em uma empresa comum. Os olhares eram sérios, as reuniões pareciam carregadas de tensão, e todos pareciam estar sempre correndo contra o tempo. Mas o que realmente chamava a atenção era o silêncio reverente quando o nome dele surgia: o CEO. Ela ainda não o havia visto, apenas ouvia comentários. Ele é exigente. Nada passa despercebido por ele. É impossível não se sentir pequeno diante dele. Mas por que será que uma simples presença causava tanto impacto? Seria respeito ou medo? Durante o almoço, uma colega comentou: Ana, se algum dia você cruzar com ele, lembre-se, não o encare nos olhos por muito tempo. Ana riu, achando exagero. Mas será que era mesmo? Como um homem poderia exercer tamanha influência apenas com o olhar? Ao final da tarde, enquanto organizava documentos em sua mesa, Ana sentiu novamente aquela estranha sensação de estar sendo observada. Olhou em volta, mas ninguém parecia notar nada. Seria apenas fruto da sua imaginação? Ou alguém realmente prestava atenção em cada um de seus movimentos? Ela ainda não sabia que, em breve, a distância entre ela e o homem mais poderoso daquela empresa iria diminuir. Mas a pergunta era: o que acontece quando dois mundos completamente diferentes se cruzam? Na manhã seguinte, a empresa parecia mais agitada que o normal. Murmúrios pelos corredores, passos apressados, olhares nervosos. Algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? Ana, perdida em meio aos relatórios, percebeu que todos estavam ajeitando suas roupas, como se fosse um ritual, até que alguém sussurrou: ele está vindo. O coração de Ana acelerou sem motivo aparente. Ela não esperava encontrá-lo tão cedo, muito menos naquele andar. E então, os passos firmes ecoaram pelo corredor. A atmosfera mudou. Era como se todos os sons ao redor desaparecessem, restando apenas a presença dele. O CEO. Ele entrou na sala com uma postura impecável, olhar penetrante, como quem enxerga além das aparências. Ana tentou se concentrar nos papéis à sua frente, mas sentiu uma estranha energia quando, por um breve instante, seus olhos se cruzaram. Por que aquele olhar parecia dizer tanto, mesmo sem palavras? Ela desviou, mas o impacto ficou. Seria apenas impressão dela, ou ele realmente a observava com atenção? Por que alguém como ele perderia tempo reparando em uma funcionária qualquer? Naquele momento, uma dúvida cresceu dentro de Ana. Seria possível que a história que ela jurava não pertencer ao seu destino começasse justamente ali, diante daquele homem? Os dias seguintes passaram mais lentos. Ana tentava se convencer de que aquele olhar não significava nada, mas sempre que se lembrava da intensidade dele, seu coração acelerava. Por que aquilo a incomodava tanto? Na empresa, boatos surgiam a todo instante. Alguns diziam que o CEO era frio e inalcançável. Outros, que era um homem misterioso, cheio de segredos. Mas quem ele era de verdade?
O que havia por trás daquela expressão séria? Certa tarde, Ana foi chamada para levar documentos à sala dele. O corredor parecia interminável, e a cada passo suas mãos suavam mais. Por que eu? Pensava. Não havia outros assistentes para essa tarefa? Ao entrar, a imponência da sala a fez prender a respiração. Livros alinhados, paredes de vidro, e no centro, ele. O homem que parecia carregar o mundo nos ombros. O CEO ergueu os olhos e a fitou. "Você é nova aqui, não é?" perguntou com a voz firme, mas surpreendentemente calma. Ana assentiu, sem conseguir formular palavras. Por que a voz dele parecia ecoar em sua mente? Por que aquele simples momento parecia tão significativo? Ele observou os documentos, depois voltou o olhar para ela. Um olhar que parecia analisar mais do que deveria. Mas o que ele buscava nela? Ana saiu da sala com o coração disparado e uma pergunta martelando em sua mente. E se aquele encontro tivesse sido apenas o primeiro passo para algo que ela ainda não conseguia imaginar? Depois daquele dia, algo mudou. Ana passou a perceber que o CEO estava sempre por perto, mesmo quando não parecia lógico. Reuniões rápidas no corredor, olhares que se cruzavam em meio ao movimento do escritório, uma pausa demorada demais quando ele falava com ela. Seria coincidência? Ela tentava ignorar, mas o coração insistia em acelerar cada vez que seus olhos se encontravam. O que significava aquilo? Não era absurdo pensar que ele, um homem cercado de poder e riqueza, estivesse prestando atenção em alguém como ela? Ou será que Ana estava apenas imaginando? Numa sexta-feira, ao final do expediente, todos saíram às pressas para aproveitar a noite, mas Ana ficou até mais tarde, terminando relatórios. Quando levantou da mesa, percebeu que as luzes da sala do CEO ainda estavam acesas. Ele estava lá, sozinho. Ela hesitou em passar pelo corredor, mas não tinha escolha. Ao atravessar, ouviu a porta se abrir. "Trabalhando até tarde?" A voz grave ecoou. Ana se virou devagar, surpresa. "Sim, só queria terminar uma tarefa." Ele a observou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Mas por que aquele silêncio dizia mais do que qualquer palavra? Antes de voltar para sua sala, ele acrescentou: "Gosto de pessoas que se dedicam. Continue assim." Ana caminhou até o elevador, mas a mente estava em outro lugar. Porque sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. O fim de semana chegou, mas a cabeça de Ana estava longe de descansar. Cada palavra dele, cada olhar, cada detalhe daquelas interações rápidas a perseguia como um eco constante. Por que ela não conseguia simplesmente esquecer? Seria apenas admiração ou algo mais profundo começava a nascer? Na segunda-feira, o inesperado aconteceu. Ana foi chamada para participar de uma reunião de última hora. O coração acelerou ao descobrir que seria diretamente na sala do CEO, com apenas mais 2 diretores presentes. O que ela faria ali, tão inexperiente? Durante a reunião, ele falou com firmeza, apresentando planos que pareciam mudar o rumo da empresa inteira. E em meio a tantos detalhes técnicos, Ana sentiu novamente aquele olhar pousado sobre ela. Seria impressão sua? Ou ele realmente buscava a reação dela e não apenas a dos diretores? No final, quando todos já se levantavam, ele a chamou. "Ana, pode ficar um minuto?" O estômago dela revirou. O que ele queria? A porta fechou, deixando-os sozinhos. Ele caminhou até a janela e disse em tom baixo: "Você me lembra alguém?" Ana não soube o que responder. Quem ele via nela? Por que parecia tão intrigado? Ela deixou a sala com mais perguntas do que respostas. Afinal, o que havia naquele poderoso homem que fazia com que tudo nela perdesse o equilíbrio? Naquela noite, Ana quase não dormiu. "Você me lembra alguém?" Aquelas palavras não saíam de sua mente. Quem seria essa pessoa? Uma antiga paixão? Alguém que ele perdeu? Ou apenas uma desculpa para justificar o interesse inesperado que parecia ter por ela? Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Sempre que entrava em uma sala, sentia o peso do olhar dele. Pequenos detalhes a confundiam. Um cumprimento mais demorado, uma pergunta aparentemente casual sobre sua rotina,
até mesmo a forma como ele parecia interromper conversas só para ouvir sua resposta. Mas por quê? Por que alguém tão poderoso daria tanta atenção a uma funcionária recém-contratada? Certa tarde, no café da empresa, Ana estava distraída, tentando organizar seus pensamentos, quando ouviu a voz firme atrás de si. "Preciso falar com você." Era ele, o CEO. O coração dela disparou. Todos ao redor pararam por um instante, como se aquela cena fosse inusitada demais. Ele realmente estava chamando Ana. Em público? "Pode passar na minha sala em 10 minutos?" Perguntou sem rodeios. Ela apenas assentiu. Mas dentro de si, 1000 perguntas gritavam. O que ele queria agora? Por que parecia que cada encontro aproximava-os mais de um caminho sem volta? Quando Ana entrou na sala do CEO, sentiu o ar diferente, pesado, como se carregasse algo que estava prestes a ser revelado. Ele estava de pé, próximo à mesa, com as mãos nos bolsos, e a olhou de um jeito que a fez estremecer. "Ana, você sabe por que está aqui?" perguntou com a voz calma, mas carregada de intensidade. Ela balançou a cabeça insegura. "Não, senhor." Ele se aproximou alguns passos e, por um instante, o silêncio entre os dois falou mais alto do que qualquer explicação. Por que ele parecia tão interessado? Por que a proximidade dele mexia tanto com ela? "Desde o seu primeiro dia você chamou a minha atenção", disse ele finalmente. "Não sei explicar o motivo, mas não consigo ignorar isso." As palavras o deixaram vulnerável, algo que Ana jamais imaginaria ouvir do homem mais temido e respeitado da empresa. O que significava aquilo? Era apenas curiosidade? Ou algo que poderia ir além dos limites profissionais? Ana respirou fundo, sentindo o coração disparar. "Mas por que eu?" ousou perguntar. Ele não respondeu de imediato, apenas a encarou com um olhar tão intenso que fez tudo ao redor desaparecer. O que havia por trás desse silêncio? O que ele realmente queria dela? O coração de Ana batia tão forte que parecia querer escapar do peito. As palavras dele ecoavam em sua mente e aquele olhar... Como resistir? Mas, ao mesmo tempo, 1000 dúvidas a atormentavam. Seria certo? Seria apenas uma ilusão? Ele finalmente quebrou o silêncio. Às vezes, pessoas aparecem em nossas vidas sem explicação. E quando isso acontece, não podemos simplesmente ignorar. Ana engoliu em seco. Não sabia se devia responder ou fugir. O que aquilo significava para a carreira dela? O que diriam os outros funcionários se descobrissem? E, mais ainda, o que aconteceria com o coração dela se entregasse a algo tão improvável? O CEO deu mais um passo em sua direção. A distância entre eles agora era mínima. Ana sentiu a respiração acelerar, o corpo reagindo antes mesmo da mente processar. Mas seria possível que um sentimento estivesse nascendo ali, naquele ambiente onde tudo era proibido? "Eu não deveria estar dizendo isso", ele admitiu com a voz baixa, quase um sussurro. "Mas não consigo parar de pensar em você." Ana fechou os olhos por um instante. Era real? Ou apenas um sonho do qual ela acordaria em breve? A pergunta que martelava em sua mente era inevitável. Teria coragem de arriscar tudo por um sentimento que ainda não compreendia? Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando-o, sentindo cada batida acelerada do coração. Ele, o homem mais poderoso daquela empresa, agora estava diante dela sem a armadura da autoridade, sem a distância do pedestal em que todos o colocavam. Mas por quê? O que o fazia baixar a guarda justamente para ela? "Isso não é certo", murmurou Ana, mais para si do que para ele. "E se tudo desmoronar?" Ele respirou fundo, aproximando-se ainda mais. "Às vezes, Ana, vale a pena arriscar. Você não sente isso também?" E ela sentia. Cada fibra do seu corpo gritava em resposta àquela pergunta. Mas o medo a consumia. Medo de perder o emprego, de ser julgada, de se perder em um sentimento que parecia impossível. Ainda assim, o olhar dele a puxava, como se fosse um convite silencioso para mergulhar no desconhecido. Ana fechou os olhos por um instante e deixou o coração responder. O futuro era incerto, as consequências imprevisíveis, mas naquele momento ela escolheu sentir.
Porque afinal, quantas vezes na vida se encontra um amor que desafia todas as barreiras? E assim, o que começou com olhares e silêncios transformou-se em algo que nenhum dos dois poderia negar. Mas a grande pergunta permanecia: até onde o amor seria capaz de levá-los diante de tantos riscos, segredos e desejos?